Fala, Águias! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um AguiaCast, o episódio de número 24. E estou aqui com a dona, o nosso Xandão aqui do podcast, né? Com a Débora. Débora, qual o nosso tema de hoje? Hoje a gente trouxe polêmica. O tema de hoje é cotas raciais, liberalismo e a burocracia do Estado. E estamos aqui com o Lucas Pavanato. Lucas, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece. Excelente. Bom, primeiramente agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui conversando. Meu nome é Lucas Pavanato. Comecei atuando na política quando eu estava ali com meus 18 anos, organizando as manifestações pelo impeachment. Aí fui me desenvolvendo nesse trabalho, mudei para São Paulo ainda, muito novo também. Morava num sótão lá de favor para poder trabalhar na organização das manifestações mesmo. E fui evoluindo. Virei estagiário de um vereador aqui de São Paulo, o vereador Fernando Holly. Atualmente eu sou chefe de gabinete e disputei as últimas eleições para deputado estadual também, onde eu obtive 36.258 votos. É voto, hein? É bastante voto. É um Allianz Parque cheio. Caramba. E tenho evoluído aí nas redes sociais, disseminando ideias conservadoras, ideias liberais pela internet. E buscando, né, tentar melhorar as coisas de alguma forma. Sim, verdade. Cara, você se considera conservador ou liberal? Eu sou mais conservador. Só que eu costumo dizer que o liberalismo, ele cabe no conservadorismo. Agora, o conservadorismo não cabe no liberalismo. Então, assim, o conservador, ele não tem um ideário muito bem estabelecido de como deve funcionar a economia e as dinâmicas sociais. Então, ele empresta muitos dos conceitos que funcionam, que foram testados pela prática do liberalismo. É por isso que faz muito sentido um conservador, ao mesmo tempo, defender o capitalismo, defender a propriedade privada, as instituições, porque ele viu que essas instituições funcionaram, eles sobreviveram à experiência do tempo. Então, se sobreviveu à experiência do tempo, é uma instituição que o conservador tem o interesse de preservar. Já faz sentido. E você quer começar falando dos nossos patrocinadores? Começa aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores, então, começando pela CoinNext. E eu tenho um presente de R$10 para você que quer começar a investir. É só abrir sua conta gratuita, o link está na descrição desse vídeo, investindo, colocando seus primeiros R$25, você ganha mais 10 para estar investindo em criptoativos, em criptomoedas, ativos tokenizados, em tudo que a plataforma negocia. É só abrir sua conta gratuita, link na descrição. É isso aí. E tá aparecendo aqui na tela. E vocês que querem começar a investir e não sabe como começar, não sabe quais ativos comprar. Eu vou comprar quais ativos, eu não sei o que fazer, né, com o meu dinheiro. Assina a carteira recomendada da Nord Research, tá? Começando a investir hoje. Você assinou a Nord Research, você vai ter 30 dias de graça. 30 dias de graça para você testar. E vai ter as recomendações das melhores ações de dividendos para você estar investindo, tá? E o preço tá sensacional. De R$216 por ano, você vai pagar apenas R$10 por ano no link da descrição, tá? Então corre lá, aproveita essa promoção para você não perder, tá? Dá 83 centavos por mês, então não tem mais desculpa para você começar a investir. E Débora, fala a primeira pergunta aí pro Lucas. Vamos lá. Como que você enxerga o futuro do Brasil para os próximos 4 anos, tanto político quanto economicamente? Tá. Eu acho que os próximos 4 vão ser anos difíceis, né? Porque a gente tem um governo de esquerda aí que venceu a eleição e um presidente que, desde as eleições, ele já prometia que tomaria algumas medidas responsáveis de não ter equilíbrio fiscal. É igual, por exemplo, na sua casa. Você tem que gastar menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter dívida e essa dívida vai trazer consequências negativas. Com o governo funciona da mesma forma. Se o governo não é responsável, quem vai pagar a conta não vai ser o presidente da República, vai ser as pessoas que pagam impostos e que financiam o governo. Por isso que um governo deve ser responsável. E o Lula, ele é um cara que abertamente não tem preocupação com isso. E é a primeira vez na história que eu vi pessoas votando no Lula por aquilo que ele disse que não ia fazer. Ele disse que ia ser irresponsável, ele disse que ia interferir no Banco Central, e as pessoas falavam, não, a gente vai votar nele, mas ele não vai fazer essas coisas. Então é a primeira vez na história que eu vi as pessoas votando desse jeito. O cara tá prometendo, tá dizendo que vai fazer, e você vota nele acreditando que ele vai fazer o contrário. Infelizmente, nos próximos anos, a gente tem esse desafio aí de combater todas as políticas negativas que o Lula tentar implementar, né? Então, assim, para quem é conservador, esse é o momento de ser realmente conservador, porque o conservadorismo, ele não é uma ideologia que propõe como o mundo deve ser. O conservador, ele não imagina na cabeça dele como ele acha que o mundo deve ser e tenta impor para a realidade isso. Não, muito pelo contrário.
Ele vê aquilo que já funcionou, ele preserva aquilo que ele já funcionou. E ele, principalmente, reage quando algo ruim ameaça as coisas boas que já existem. Então, se tem um governo que está ameaçando as coisas boas e as conquistas positivas que o Brasil teve, é o governo Lula. Então, esse é o momento do conservador agir reativamente, conforme os teóricos conservadores escreveram, né? Vai ser um momento difícil porque a gente tem que evitar, principalmente, o avanço de pautas que prejudiquem não só pautas passageiras, sabe? Não um aumento, sei lá, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, mas algumas coisas mais complexas, quando você começa a mexer nas instituições, quando você, por exemplo, quer enfraquecer a autonomia do Banco Central. Isso é muito negativo. Você vê onde aconteceu isso? Aconteceu na Argentina. Como está a Argentina hoje? A Argentina está numa situação desastrosa. Aconteceu, sei lá, na Venezuela, em Cuba. E países que o Banco Central não tem autonomia são países que geralmente têm um governo mais irresponsável fiscalmente e tem maior inflação, tem maiores problemas econômicos. Então a gente vai ter esse tipo de dificuldade, isso sem contar as pautas morais, né? Que ele vai fazer avançar um monte de coisa que a maioria da população discorda, mas às vezes por inocência acabou votando no Lula, acreditou ali nas utopias que eles vendiam e agora vai, infelizmente, ter que colher esses frutos negativos. Então, eu acho que vão ser anos difíceis, mas existe esperança. A Dilma caiu, a gente conseguiu vencer o governo desastroso da Dilma e existe a possibilidade de vencer o governo do Lula também. Até porque ele tá cometendo um monte de erros. Até os próprios apoiadores do Lula. Eu vi o Paulo Freire lá, um escritor, né? Eu ia falar dele. Então, ele... É Paulo Freire? Não. É Paulo Freire ou Coelho, cara? É Paulo Coelho. O Paulo Coelho lá, é um escritor famoso aí, né? E apoiador do Lula, criticando, falando, nossa, eu me arrependi de ter feito campanha. Então, assim, a própria base de sustentação do Lula já tá vendo que a situação tá difícil. Eu acho que não é difícil a gente conseguir, quem sabe até mesmo viabilizar algum pedido de impeachment e tirar o Lula antes dele terminar o mandato, porque senão o Brasil não aguenta. Tentando achar aqui... É Paulo Coelho. Paulo Coelho. Então... Inclusive, eu ia até comentar que, na verdade, não faz sentido... Paulo Coelho e outras pessoas que estão reclamando, porque o Lula não tá fazendo nada diferente do que ele falou que ia fazer. Exatamente. Ele tá cumprindo aquilo que ele falou que ia fazer, né? Que era tentar voltar atrás com as reformas que foram feitas nos últimos 6 anos, né? Que seria mais gastos, pouca preocupação com o fiscal, até porque ele nunca falou que teria essa preocupação com o fiscal. Não. Né? Então, ele só tá fazendo aquilo que ele prometeu, digamos assim. É que eu acho que essas pessoas, elas se preocupam muito com a forma. Por que eles não gostavam do Bolsonaro? Principalmente por conta do jeito do Bolsonaro. A forma como ele falava, como ele se portava. E a gente tá vendo que o Lula tá fazendo igualzinho. O Lula também tá falando sem pensar, falando bobagem o tempo todo. Você viu aquela situação totalmente... que ele pegou uma abóbora no colo, meio ridícula, assim, sabe? Coisas toscas, assim, que você olha, meu Deus do céu, como que um presidente da república age dessa forma? E o Lula tá cometendo isso o tempo todo. Então eu acho que a forma para essas pessoas importa. E elas não estão gostando da forma como o Lula tá se portando. Também tem questões, por exemplo, questões ambientais. Que a Belo Monte, né? A usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica de Belo Monte... tá sofrendo ali algumas pressões de ambientalistas dizendo que, na verdade, para renovar a concessão da usina de Belo Monte, eles têm que cumprir os requisitos ambientais que eles tinham prometido, né? E a Marina Silva é uma líder histórica, né, do ambientalismo dentro da esquerda, e ela já teve, no primeiro mandato do Lula, quando ela fazia parte, era ministra, ela saiu fora por conta das discussões acerca de Belo Monte. Ela ficou contra a construção da usina de Belo Monte. E agora eles estão se chocando com o mesmo problema. Porque tem que renovar a concessão. A Marina, obviamente, ela é influenciada pelas pressões dos ambientalistas, mas com certeza o Lula não quer parar uma usina hidrelétrica de funcionar. Sim. Então você já começa a ter esses atritos internos dentro da esquerda, e esses atritos favorecem a gente, né? Porque a gente vê eles ali se degladiando. A gente sempre falava, nossa, a direita é dividida, né? A esquerda também é dividida. Agora eles estão quebrando o pau. e isso é positivo, porque a gente consegue explorar essas falhas deles aí para impedir que o governo do Lula consiga fazer o que ele quer. Que é destruir a nossa economia, quer destruir os nossos valores e quer principalmente minar as nossas instituições. Inclusive, né, essa divisão fica tão clara
quando o Haddad está sendo lúcido economicamente, né? Ele tentando barrar o gasto desenfreado que o partido mais extremista, a parte mais extremista do PT quer, né? Que é gastar mais, e ele tá ali tentando frear. Então, há muito atrito, né, nas decisões. Só quem manda por último é quem tem a caneta, né? Sim. E o Lula quer gasto. O discurso do Lula sempre vai nesse sentido. Eu não vi até agora nenhuma cena do Lula ao mercado dizendo que vai ter responsabilidade. Pelo contrário. A gente não come PIB, não é isso que ele fala? A gente não come, sei lá, não come... ele usa sempre esses termos ridículos, assim, sabe? Mas assim, você não acha que o Lula tem interesse no Haddad ir bem na economia? Até porque acredito que ele tentará lançar ele como presidente depois, né? É que eu acho que o Lula, ele acredita no que ele defende. O Lula acha que pra economia ir bem, você tem que gastar e incentivar a economia com dinheiro público. É isso que ele acredita. Então ele quer gasto, ele não tá nem aí pra gasto. Entendeu? Então ele acha que a economia vai bem se tiver gasto público. Contrariando toda a literatura econômica. Ele até mesmo disse, né, que a literatura econômica tá ultrapassada, né? Caramba, ele deve ter lido muitos livros de economia, eu imagino, né? Pra fazer uma crítica, né, dessa elaborada, né? Não leu nenhum. Tá tudo ultrapassado, não entende nada de economia. Então, essa mentalidade estúpida dele tá colocando o Brasil numa situação difícil e numa situação que quem paga a conta, e eu gosto muito de frisar isso, é o mais pobre. Não vai ser o Lula que vai pagar a conta pela irresponsabilidade dele. Muito pelo contrário, ele roubou dinheiro público aí, recebeu propina, sítio de Atibaia, triplex no Guarujá e tá solto o presidente da República. Ou seja, ele não vai ser responsabilizado pelos erros que ele cometer. Quem é responsabilizado são os mais pobres que acham que vão ser beneficiados por um governo Lula. Acham também, não sei até quando, que se, por exemplo, se eles conseguem tirar o Roberto Campos Neto do Banco Central, você com certeza vai ter uma redução da taxa de juros, porque eles vão forçar isso, e forçar a taxa de juros para baixo nesse momento é descontrole inflacionário. A gente vai ter uma inflação elevada. Inflação elevada prejudica quem? Prejudica quem está consumindo mais, quem compromete a maior parte da renda com consumo, que são os mais pobres. Isso. Quem vai se prejudicar são os mais pobres. Porque os mais ricos, né, eles conseguem se proteger da inflação. Exato. Você investe lá no investimento atrelado ao IPCA, você já se protegeu. Então, você tem essa circunstância que a irresponsabilidade que ele tá pregando, ele fala, a taxa de juros tá alta, como se o Banco Central estivesse deixando a taxa de juros altas porque o Banco Central é malvado. O Banco Central quer que o pobre pague taxa de juros alta. Mas qualquer pessoa que estuda o básico de economia sabe que taxa de juros alta é para controlar a inflação. Se você não levanta a taxa de juros, a inflação ela descontrola. E de quem que é a responsabilidade de manter a inflação estável para a taxa de juros ficar baixa? Do governo. Sim, É do governo? O governo ele tem que elaborar políticas econômicas responsáveis, políticas econômicas de controle para que você não tenha inflação. E principalmente isso passa por reduzir gasto público. Se o governo reduz gasto público, você tem uma redução da inflação. Se você tem uma redução da inflação, a taxa de juros pode abaixar. Então a responsabilidade pela taxa de juros altas é do governo. O Banco Central ele é autônomo exatamente por isso, porque ele serve como um termômetro. Ele mostra se o governo está sendo responsável ou irresponsável. E é isso que o Lula não quer. Ele quer poder ser irresponsável sem ter esse termômetro acusando ele toda vez que ele pratica alguma irresponsabilidade. É muito conveniente. Quem que pensa assim? Maduro pensa assim. Quem que pensa assim? O governo de Cuba pensa assim. O governo chinês pensa assim. A Coreia do Norte pensa assim. E assim, a independência do Banco Central ela é tão importante, né, que, por exemplo, a taxa de juros ela já está nesse patamar de quase 14% desde o governo Bolsonaro, né, e isso prejudicava a economia do governo Bolsonaro por longos meses ali ao longo de 2022. Né, mas como o Banco Central ele era independente, ele podia manter a taxa de juros independente se o Bolsonaro ia ser prejudicado ou não, porque era o correto a se fazer. Sim, com certeza o Banco Central, ele demonstra a sua autonomia quando você tem esse tipo de política, porque o Campos Neto provavelmente votou no Bolsonaro, foi até votar com a camisa do Brasil e foi muito criticado por isso, não sei porquê, mas beleza, votou no Bolsonaro. Só que no governo Bolsonaro, ele elevou a taxa de juros a mais alta perante o mundo. Hoje em dia a taxa de juros no mundo tá alta também, então faz mais sentido ainda você ter a taxa de juros elevada. E isso prejudicou o governo Bolsonaro. Se ele quisesse realmente favorecer determinado governo, ele tinha segurado a taxa de juros lá atrás. Agora o Lula ia pegar uma inflação ainda mais estourada e a taxa de juros teria que ser maior ainda. Verdade. Ele teria prejudicado o Lula, favorecido o Bolsonaro. Por que ele não fez isso?
Por quê? Ele não fez porque o Banco Central é autônomo. E é bom ressaltar que tem uma diferença entre autonomia e independência. Autonomia, que é o que o Banco Central do Brasil significa que as metas são estabelecidas pelo governo. Então, a meta inflacionária é estabelecida pelo governo e o Banco Central ele persegue essa meta. Ele usa os recursos que ele tem para perseguir essa meta. Independência significa que quem estabelece a meta é o Banco Central. O Banco Central do Brasil, apesar do Lula falar errado o tempo todo, ele não é independente, ele é autônomo. Então, quem determina a meta é o governo. E muitos economistas têm medo disso também. O governo Lula não consegue derrubar o Campos Neto, não consegue forçar a taxa de juros para baixo. O que ele pode fazer? Ele pode mudar a régua. Ele fala, não, a meta é outra. Isso. Aí muda o cálculo do Banco Central e isso também é muito negativo. Sim, é verdade, né? Porque são 3 votos que decidem, né? E só um é do presidente do Banco Central. Os outros é do governo. Então, eles podem jogar a meta da inflação mais alta e assim, automaticamente, vai ter que mudar a taxa de juros. Exato. E você que chegou a falar, né, tocou no assunto de impeachment da Dilma, né, e se o Lula continuar fazendo um monte de cagada, ele pode ir pro mesmo caminho, né, mas boa parte das pessoas de direita que eu vejo criticando o Lula, eles também têm esse medo do Congresso, né? A gente tá com um momento histórico no Brasil, onde boa parte do Congresso, ele tem uma mentalidade mais centro-direita, né? Mas muita gente fala que esse Congresso é fácil de ser comprado. E eu queria saber a sua visão sobre isso. Você acredita que as pessoas que estão lá agora realmente estão ali para levar o Brasil para frente, seguir os ideais dos seus eleitores, ou você acha que realmente é a mesma coisa de anos atrás, que teria uma facilidade de comprar votos ali de algum jeito? Bom, primeiro eu não acredito em contos de fadas, tá? Eu sei que os parlamentares que estão lá, eles têm seus interesses. Muita gente, infelizmente, não pensa no benefício da população em primeiro lugar, mas uma coisa é fato. É conveniente para o político ter votos. Sem votos ele não entra e não consegue o mandato. E hoje em dia a gente tem um eleitorado mais à direita que vai ser interessante para o político, até mesmo político oportunista. Ele fala, pô, eu tenho que ser de direita porque existe esse eleitorado e eu vou me eleger assim. Então faz sentido para esse político ser oposição. E se a gente acrescentar isso, o fato de que agora o Congresso tem uma autonomia maior sobre o orçamento também, você tem emendas impositivas maiores, tem um controle maior de recursos públicos. Se você levar em conta que hoje em dia você tem uma exposição nas redes sociais maior ainda do presidente da República, que no primeiro e no segundo governo do Lula não tinha, hoje em dia tem. Qualquer coisa que ele fala bobagem tá na internet, igual aconteceu com o Bolsonaro. Você vê que é uma situação que o Lula nunca teve acostumado a lidar. O Lula nunca passou por uma dificuldade tão grande. Tem um Congresso forte, um Congresso que tem um eleitorado que cobra mais, e um eleitorado de direita, de oposição, e ao mesmo tempo um governo que está exposto e está frágil o tempo todo porque as redes sociais pegam qualquer pisada na bola. O Lula nunca precisou lidar com isso. Então eu acho que ele nunca precisou. Então não sei se ele vai ter habilidade suficiente para fazer esse tipo de articulação. Até agora não fez andar nada. O que andou do governo federal? Nada. Tudo na base do decreto, porque o que precisa aprovar no Congresso ele não conseguiu passar. E ainda você está tendo atritos entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que dificulta a vida do Lula ainda mais. Então, eu acho bem possível que o Lula vá se complicar ainda mais com o passar do tempo. Até porque o que se lê nas matérias é que a equipe no entorno dele tem encontrado o Lula muito intransigente, né? E ele é muito assim... cabeça dura também, cabeça fechada, não ouve muito a equipe, e eu acho que isso é negativo e pode levar o governo Lula para um rumo que eles não querem e a gente deseja. Sobre o Nicolas, qual que é a sua opinião sobre a polêmica do Nicolas com a peruca? Bom, primeiro assim, pedir cassação é a coisa mais ridícula do mundo, porque o cara usou uma peruca tosco, assim. Tabata Amaral o tempo todo fala transfobia. Transfobia na opinião dela. Na opinião da maioria das pessoas, não foi transfobia coisa nenhuma. Ele apenas fez uma crítica a determinados pontos. Não teve discurso de ódio. Ele não pregou que trans devem ser discriminadas por serem trans. E não pregou qualquer tipo de linchamento virtual, nem nada. Ele disse apenas que ele não quer que homens, biologicamente falando, frequentem o mesmo banheiro que mulheres. Porque dentro do banheiro, uma mulher está em situação de vulnerabilidade. E ela vai se sentir desconfortável com essa situação. E é até perigoso para ela. Então a gente tem que preservar a mulher nesse sentido. O que ele disse é que ele não quer homens
competindo com mulheres no esporte, porque existe vantagem física. E isso não é a opinião do Nicolas Ferreira. Isso é a opinião do eleitorado do Nicolas Ferreira. As pessoas votaram no Nicolas porque querem que ele diga isso. Você querer caçar um deputado com 1 milhão e poucos mil votos, voto pra caramba, porque ele tem uma opinião distinta da sua, isso é autoritarismo. É querer calar quem pensa diferente. Não se trata de combater transfobia, porque não teve nenhum tipo de discurso violento por parte dele. Então, beleza, agora tem gente que discorda da forma. Fala, pô, o Nicolas não devia ter feito desse jeito, não é a postura de um deputado. Tem gente que concorda com isso, eu até respeito quem pensa assim. Eu já penso diferente. Por quê? Qual que é a estratégia da esquerda para fazer com que pautas progressistas avancem? A estratégia deles é fazer aos poucos, sem precisar de debate público. Você vai comendo pelas beiradas. É mais fácil de você ganhar espaço assim, você ocupa os meios de pensamento, você vai colocando uma pauta aqui, outra pauta ali, e quando vê, já tá tudo dominado. É muito mais fácil fazer assim para eles. Porque essas pautas, para quem tem bom senso, para as pessoas comuns, quando elas olham para isso, é evidente que é errado. É evidente que não tem lógica nenhuma. Então, se você coloca em evidência, as pessoas vão ficar contra esse tipo de pauta. E a esquerda, ela quer que essas pautas fiquem escondidinhas. Andem por debaixo do tapete. Aí, quando o Nicolas coloca uma peruca, ele chama luz para o debate. E é aí que o progressista não gosta. É aí que o progressista ameaça caçar o Nicolas. Porque estão debatendo um tema que ele não quer que debata. Ele quer que quando a mulher quando as mulheres percebam, elas já estão ali usando o banheiro e a trans usando o banheiro do lado. Eles querem que quando a gente perceba, já tá no esporte, homem com mulher, mulher com homem, não tem problema nenhum. Entendeu? Pô, se é pra ser assim, cara, se é pra ser essa desvantagem assim, compensa pra um clube contratar só mulheres trans. Monta um time só de mulheres trans, coloca pra disputar, sei lá, um campeonato de futebol, vai ganhar com certeza. Sim. É bom senso, cara. É bom senso, é biologia, não é preconceito. Você não pode pegar uma ideia na sua cabeça e querer impor ela pra realidade. Se você se identifica como mulher, é um direito seu. Você pode se identificar como você quiser. Agora, querer que a realidade mude porque você se identifica assim, isso é bizarro. Isso aí você passa a interferir e prejudicar a vida de outras pessoas. Tem o discurso da nadadora, que é chorando até mesmo, porque ela tinha um desempenho muito bom na natação, mas quem que ganha? Quem ganha é a Lia Thomas. Quem ganha é a Lia Thomas. Por que a Lia Thomas ocupava a posição, não estava nem entre as 500 melhores nadadoras, quando ela competia no esporte masculino, e agora no esporte feminino é o top 1? Não tem nada de errado? Será que não desperta nem um pouco no interesse? Será que ele evoluiu tanto assim? Ou é... Não, e daí vão falar, nossa, você tá usando um exemplo que é um exemplo particular, você tem que ter dados, estudos. O que os estudos mostram é que as mulheres, os homens, eles têm, em média, 70% mais de força que as mulheres. Os homens, eles conseguem saltar mais de 30% a mais que as mulheres. Os homens têm maior capacidade pulmonar. Os homens, eles têm uma estrutura óssea mais forte. Homens são, em média, 13 centímetros mais alto que as mulheres. Ou seja, existe uma vantagem. Você não vai, com tratamento hormonal, reduzir a altura de uma pessoa. Você não vai, com tratamento hormonal, diminuir totalmente a capacidade pulmonar da pessoa. Depois que a pessoa passou pela puberdade, ela desenvolve de uma forma que apenas o tratamento hormonal não é suficiente. E não existe nenhum estudo sério que prove o contrário. Não existe. O que existe são estudos encomendados por agências de esquerda, ou seja, estudos enviesados. Você faz o estudo para tentar provar uma tese. Você não faz o estudo para tentar descobrir a verdade. E esses estudos financiados por agências de esquerda existem. Mas estudo sério, científico, provando que um tratamento hormonal vai transformar realmente a condição física do homem em uma condição física feminina, isso não existe. Isso é assim, é acreditar em uma utopia e é querer impor uma utopia para a sociedade, prejudicando principalmente as mulheres. E é engraçado ver o movimento feminista passando pano para esse tipo de coisa. O movimento feminista não é para defender as mulheres, que nem elas dizem. Eu sei que não é para isso, mas elas dizem que é. A propaganda pública é o quê? Eu vou defender as mulheres, eu vou proteger as mulheres. Aí na hora que tem um homem competindo com uma mulher no esporte, eles ficam a favor do homem competindo? Isso é um absurdo. Não faz o menor sentido. E quem defende as mulheres de verdade? São os conservadores. É o Lucas Pavanato, é o Nicolas Ferreira discursando lá. Somos nós que estamos defendendo as mulheres. Olha só, que coincidência. O discurso é uma coisa, a prática é outra completamente diferente.
Então, assim, essas hipocrisias da esquerda vão se acumulando, e daí depois pergunto, por que a direita elege, às vezes, um cara que xinga, meio desbocado e tal? É porque as pessoas veem esse tipo de coisa e acumulam esse tipo de besteira que as pessoas ficam com raiva. Essa é a verdade. E daí o político, que ele é mais desbocado, ele expressa a raiva dessas pessoas. Ele expressa a indignação dessas pessoas. E se você não gosta desse tipo de representação pública, se você não gosta do Nicolas usando peruca, então vai pra uma ditadura, porque na democracia é assim, é a vontade do povo. O povo quis o Nicolas Ferreira lá, o deputado mais votado do Brasil. Então ele tem o direito de estar lá e falar o que ele pensa, e a Tabata Amaral tem que engolir o que ela não gosta e ficar caladinha. Ela tem que ouvir a opinião dele e depois ela dá a opinião dela. Mas ele tem o direito de falar o que ele pensa, entendeu? A Tabata Amaral, que dá uma de, ela é boazinha, né? Ela não é radical. Tabata Amaral, imagina, não é radical. Ela quer homens competindo com mulheres, mas ela não é radical. Só que fez um humorista perder o emprego, porque fez uma piada. O cara fez uma piada, ela processou, expôs o cara perdeu o emprego. Uma pessoa que nem tem tanta condição financeira perdeu o emprego por fazer piada. Que moderada, né? Censurando a liberdade de fazer piada. Piada é ter a Tabata Amaral como deputada pagando de moderada. Essa é a verdadeira piada, que o brasileiro é obrigado a engolir. Então, assim, é óbvio que não vai avançar nenhum processo de cassação contra o Nicolas. Na minha opinião, eu acho que ele fez certo, porque ele tá jogando luz pra um debate que a esquerda não quer ter luz. E eu acho que a gente tem que debater esse tema o tempo todo. A gente não pode deixar o tema baixar, porque se a gente deixa o tema baixar, a esquerda vai fazer com que essas pautas avancem. E esse debate não tá acontecendo só no Brasil. Na Inglaterra, esse debate tá muito forte. Nos Estados Unidos, esse debate tá muito forte. E ele é importante, porque é quando a lógica esquerdista começa a querer distorcer a realidade. Uma coisa que eu acho bem ruim é que muitas dessas pessoas acabam querendo evitar o debate, né? E a democracia, ela se sustenta nesse debate, né? Em opiniões diferentes, né? Divergentes. E, inclusive, o que usam muito é você não tem lugar de fala para isso. E isso, na minha visão, é uma maneira de você evitar esse debate, né? Evitar ouvir outra opinião diferente, porque aí você vai ficar na sua zona de conforto, não vai precisar debater nada e, essa é a minha opinião e é isso que vale, já era, né? Não vai ter contrapartida, né? Por isso eu acho bacana, sim, esse debate, como você falou, né? Trazer essa luz e acredito que também, agora, não sei se foi definitivo ou não, foi proibido, né, pela Organização Internacional que mulheres trans venham competir com mulheres em esportes. Foi isso mesmo? A Associação Internacional de Atletismo proibiu que mulheres trans venham a competir com outras mulheres biológicas no esporte. Tem que tomar até cuidado com o que você fala, né? Senão... mas assim, foi proibido. E eu acho que foi uma decisão acertada. E eles fizeram isso por quê? Porque faz sentido. Aliás, não é lógico você ter que, uma associação internacional, determinar que algo não aconteça. Algo tão óbvio. É óbvio que a Tiffany não devia competir no vôlei com outras mulheres. É óbvio que não. Porque biologicamente é um homem. É homem. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. Beleza, você se identifica? Beleza. Mas fica no seu canto, faz do seu jeito. Se quiser criar uma categoria, cria uma categoria. Agora, a partir do momento que você quer competir com outras mulheres, você está prejudicando essas mulheres. A esquerda fala tanto em concorrência desleal na economia, mas no esporte eles defendem concorrência desleal? Tem até uma lutadora trans que ela compete na categoria masculina porque ela fala que seria injustiça ela competir na categoria feminina. Não lembro o nome dela agora. Mas Não, então, isso aí, ó. É um caso nobre. Tipo, beleza, ninguém é contra trans. Pelo amor de Deus, a pessoa pode fazer o que ela quiser, pode se identificar como quiser. A gente é contra você prejudicar as mulheres nesse caminho, em busca de um objetivo ideológico. E você falou até do lugar de fala, né? O lugar de fala é uma das invenções mais bizarras que a esquerda fez. O que significa lugar de fala? Significa que dentro de um determinado espaço, só pessoas que sofrem daquele problema podem discutir aquele problema. É isso que significa. Ou seja, o discurso, ele é limitado. Não significa que a pessoa que sofre com um determinado problema, ela não tenha uma propriedade para falar sobre esse problema. Ela tem sim, e ela tem o direito de falar. Agora, eu te pergunto, se a pessoa tem uma doença,
o médico, pra avaliar e diagnosticar essa doença e prescrever um tratamento, ele precisa padecer da mesma doença ou não? Não, Óbvio né? que não. Ele usa a racionalidade dele, analisa os fatos e faz um diagnóstico. E é assim que funciona. Em todas as áreas. Eu não preciso ser negro pra identificar que existe racismo, que a gente tem que combater o racismo e propor uma forma de combater o racismo. Eu preciso ser racional. Mas daí você cria essas categorias de lugar de fala, porque daí você tenta inviabilizar o discurso. Lucas Pavanato não pode falar sobre aborto. Por quê? Porque o Lucas Pavanato não tem útero. Caramba, porque eu não tenho útero, eu não posso discutir aborto. Então, mas se eu mesmo sem ter útero, se eu disser que eu sou mulher, eu sou mulher. Aí não, o critério não vale, aí o critério muda. Então é uma tentativa basicamente de calar a boca dos outros. É autoritarismo. É você, eu não quero discutir com o Pavanato, porque ele tem bons argumentos contra o aborto. O Pavanato não pode. Ele não tem útero, ele não passa pelas mesmas dores da mulher, então ele não pode discutir. Mas é engraçado que quando é uma mulher que discute esse tema e também fica contra o aborto, aí eles ridicularizam. Olha só, está a serviço do patriarcado. Aí vale discriminar. Aí vale ser preconceituoso. Entendeu? Então, assim, a questão não é o lugar de fala. A questão é se você concorda ou não concorda com eles. Se você concorda com eles, pode ser homem, pode ser mulher. O que mais tem é esquerdomacho na internet falando bobagem. É um monte aí, quer agradar a menininha na escola. Entendeu? Quer ir pro rolê e não quer sofrer discriminação por parte da esquerda, porque eles são radicais. Daí o que você fala? Você fala o que eles querem ouvir. É o esquerdomacho. É o cara que fala... É o cara que fala todo homem é um estuprador em potencial. Então o cara tá falando que ele é um estuprador em potencial. Ele tá confessando. Exatamente. Então, assim, esse nível assim, de estupidez. Então, se você tá do lado deles, o homem pode falar sobre aborto, desde que esteja do lado deles. Se você concorda, você pode. Agora, se é o Pavanato discordando lá, rasgando o verbo sobre aborto, aí não pode. Assim, e quando se trata de defesa da vida, todo mundo tem o direito de defender a vida. Todo mundo tem o direito. E daí eles tentam colocar o seguinte: se você é contra o aborto, significa que você também... Não, como é que eles colocam? Se você é contra o aborto, você também tem que defender as criancinhas na rua e tal, e eu não vejo vocês defendendo as crianças na rua. Uma coisa não impede a outra. Eu realmente quero que não tenham crianças de rua, quero que tenha mais orfanatos, quero que as pessoas sejam bem cuidadas antes de nascer e depois de nascer. O meu discurso, ele é coerente por completo. Agora, o discurso deles, não. Depois que nasceu, tem que proteger, tem que preservar. Mas antes, a gente mata. A menina foi irresponsável, teve relação desprevenida com diversas pessoas, engravida, aí ela não tem condição de criar, ela vai lá e ela mata. Tira uma vida como se fosse uma verruga, como se fosse parte do corpo dela. E não é. Vê se isso é moralmente aceitável. É moralmente inaceitável, é detestável. A morte é a melhor forma para resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. A fome no mundo. Quer resolver o problema da fome? Mata todo mundo que passa fome. Acabou. Não tem mais fome. Por que a gente não mata? Porque é moralmente inaceitável. O aborto funciona do mesmo jeito. Ele resolve muitos problemas. Mas é moralmente inaceitável você decidir se uma pessoa deve ou não viver. É autoritário demais. Quem pensa assim? Tiranos pensam assim. E esses princípios, com o esvaziamento do cristianismo na sociedade, que é a base, você pode ser ou não ser cristão, mas o cristianismo ele trouxe uma base de valores pro Ocidente. Com o esvaziamento desses valores, você vai tendo essas coisas meio absurdas. E quando alguém fala a verdade, parece que essa pessoa é a malvada. Eu sou malvado por ser contra crianças morrerem no ventre das mães. Eu sou malvado, eu sou uma pessoa horrível. Eu quero ver a mulher padecendo ali de uma gestação terrível, porque eu sou machista, sabe? Eu não quero que a mulher tenha espaço. É assim que eles pensam. Eu não posso defender a vida. Cara, eu quero que a mulher tenha tanto respaldo quanto a criança. A mulher tem que ser protegida. Se a mulher sofreu algum tipo de violência, ela tem que receber respaldo, sim, público. Respaldo das outras pessoas. Agora, isso não significa que a criança tem que ser punida. A criança é inocente. Entendeu? Mas quando o próprio governo, assim, disponibiliza um monte de métodos contraceptivos e você simplesmente quer abortar porque não quis usar a camisinha, preservativo na hora. Esse é um ponto que é importante. Porque eles usam sempre a pauta do estupro ou, sei lá, se o aborto coloca em risco a vida da mulher. Primeiro, na questão do seu aborto coloca em risco a vida da mulher.
Você nem pode chamar isso precisamente de aborto. Eu gosto de chamar de opção pela vida. Por quê? Imagina que o médico chega no hospital, você tem 2 pacientes em estado grave. E você só tem você, não tem outra pessoa pra te ajudar. Você vai ter que escolher por uma das vidas. Senão as 2 vão morrer. É moralmente aceitável que você faça essa escolha. Porque você não tem outra forma de lidar com o problema. Então você escolhe uma das vidas, salva a vida que é possível salvar. Quando a vida da mulher tá em risco, você vai fazer uma opção pela vida. Você tira a criança porque senão a mulher vai morrer. Então você não tem escolha, alguém vai morrer. Ou pode ser até que as 2 vidas morram. Então pra evitar que as 2 vidas morram, você tira uma das vidas. Infelizmente. Aí eles usam a questão do estupro. Pô, em caso de estupro. E eu sou contra o aborto nesses casos também, porque eu acho que você não vai... Primeiro, você não vai resolver o estupro que já aconteceu. Segundo, você tá punindo a criança por um crime que ela não cometeu. É isso, abortar por estupro é punir a criança por um crime que ela não cometeu. E a mesma esquerda que defende abortar por estupro, passa a mão na cabeça do estuprador. Essa é a verdade. Não tem que ter prisão perpétua. Não tem que ter. Não tem que ter redução da maioridade penal. Eles passam pano na cabeça do bandido. Mas a criança inocente eles matam. É assim que eles pensam. E eles usam esses temas que são a extrema exceção, a exceção da exceção da exceção, pra defender a legalização do aborto. Mas eles não querem só que o aborto seja descriminalizado no caso do estupro. Eles querem que o aborto seja descriminalizado em todos os casos. A maioria, 99% dos abortos, não é por causa de estupro. 99% dos casos de aborto não é porque a mulher ela tá correndo risco de vida. 99% dos casos de abortos acontecem porque a pessoa foi irresponsável e não quer arcar com as consequências da própria libertinagem. Quer ser libertina? Seja, mas arque com as consequências. Em 1968, nós tivemos a chamada Revolução Sexual, né? Revolução Cultural, onde pregou-se a libertinagem. As pessoas têm que ser livres sexualmente, senão elas são oprimidas. Que sociedade é essa que as pessoas não têm liberdade sexual? Aí vem os movimentos hippies, né? Pregando esse tipo de liberdade. A mulher tem que ser livre pra transar com quem ela quiser. Aí você tem as consequências dessa geração, que são as DSTs proliferadas por todos os cantos. São gravidez indesejada. E daí quando você tem que lidar com essa consequência, o que você faz? Você simplesmente mata a criança e se livra do problema. Joga o problema pra debaixo do tapete. O problema é a libertinagem sexual, é a desconstrução dos antigos valores. Mas a solução pra eles não é você lidar com esse problema. A solução é você jogar o problema pra debaixo do tapete e matar uma vida humana. Eu vejo muitas pessoas falando, mas é melhor do que abandonar depois que nascer, é melhor do que não amar, melhor do que jogar na rua. Então, o aborto deve ser legalizado em todos os casos. Isso aí é complicado. Não, você... Se o sofrimento é o critério pra você matar uma pessoa, então todo mundo que sofre você tem que matar. Por que antes de nascer e depois muda? O sofrimento é o critério? Tipo, o ser humano sofre. Até as pessoas mais abastadas na vida, elas sofrem. Faz parte da natureza humana. Agora não é porque as pessoas sofrem que elas querem deixar de viver. E não é porque as pessoas sofrem que você tem o direito de decidir quem vai ou não viver esse sofrimento. A vida é o bem mais importante que a pessoa tem. E ninguém vai viver uma vida só de sofrimento. A pessoa vai ter em algum momento coisas que façam valer a pena essa vida. E elas vão ter a oportunidade de mudar. As pessoas não são, sei lá... Parece que eles estão tratando como se a pessoa fosse nascer condenada a sofrer pra sempre. Não é assim que funciona. Existem alternativas na vida. Ah, nossa, eu não quero que tenha moradores de rua. Então você mata tudo? Porque tá no útero é diferente? Não, você tá matando, cara. É isso que tem que deixar claro, é matar. Você tem células humanas vivas que estão se desenvolvendo. Elas têm um código genético individual que não faz parte da mulher, é outra genética. Tá se desenvolvendo, sozinho. Ninguém tá se esforçando ali pra se desenvolver. E daí você interrompe isso e essas células morrem. O que você tá fazendo? Você tá matando. Tá matando o ser humano. É biologia, é óbvio. É óbvio. Aí a discussão é, a partir de quando essa vida humana, essa nova vida humana, ela se torna uma pessoa de direito? A forma mais razoável de você lidar com isso é proteger desde a concepção. Porque se você escolhe algum estágio do desenvolvimento dessa vida pra dizer que ela é uma pessoa de direito ou não... Você está dizendo que um ser humano mais desenvolvido, ele é mais humano do que um ser humano menos desenvolvido. Você está dizendo que um ser humano que tem todas as suas faculdades completas, ele é mais digno do que uma pessoa que não tem as faculdades completas.
Isso aí, por exemplo, é o que Hitler usaria para legitimar o que ele fazia com os deficientes. Ah, não, você tá indo longe demais, Lucas. Você acha que o aborto é discriminar as pessoas por serem deficientes? Que absurdo, você tá viajando. Países da Europa abortam crianças com síndrome de Down. Crianças que têm plena condição de viver, que têm plena condição até mesmo de trabalhar, de estudar, casar, ter filhos, cuidar dos filhos, são abortadas porque as pessoas não querem lidar com o problema, que é difícil você ter um filho com algum tipo de deficiência. Mas as pessoas não querem lidar com esse problema, elas vão lá e simplesmente matam. Isso é legitimado pelo Estado e muitas vezes fornecido o serviço pelo Estado. Caraca, hein? Imagina se Hitler tivesse descoberto isso antes. Uma forma de descobrir se as pessoas vão ou não ser deficientes antes de nascer. Teria matado tudo no útero. Não precisaria de campos de concentração, ele criaria clínicas de aborto. Olha só, a mentalidade é igual, condenam tanto, né, um regime que foi realmente desastroso, mas agem igual, pensam igual. É eugenia. É você querer purificar a sociedade, livrar a sociedade dos problemas e dos sofrimentos. É eugenia pura. Acreditar que alguns seres humanos têm o direito de viver e outros não. Meu Deus do céu, como que... eu dizer isso parece radical, mas o radical é as pessoas pensarem isso. Entendeu? Então, eu grito, eu falo e discuto esse tema o tempo todo. Tem gente até que fala muito de aborto, porque é a questão mais urgente pra mim. Milhões de crianças sendo mortas, vidas sendo impedidas de serem vividas. Pessoas que poderiam, sei lá, os próximos cientistas, os próximos políticos, os próximos empresários, que poderiam estar aqui com a gente, conversando, participando da vida. E elas são impedidas porque pessoas autoritárias e irresponsáveis acham que elas não têm o direito de viver. Cara, não tem como. Essa é a pauta mais importante. Essa é a pauta mais importante. Ah, vocês que defendem, que são contra o aborto, não protegem as crianças depois que elas nascem. Quem é mais contra o aborto do que as igrejas? E quem faz mais caridade do que as igrejas? Eu não sou católico, mas a maior instituição de caridade do mundo é a Igreja Católica. E aí, ela é contra o aborto. Então, hipócritas são vocês, que não defendem depois que nasce, é papo furado, ficam só no discurso, e também não defendem antes de nascer, porque pra ser irresponsável sexual, pra ter uma vida sexual irresponsável, ok, agora na hora de arcar com as consequências não quer arcar. Vai lá e mata a criança. Eu não... Antes de continuar conversando, quero pedir o like de vocês, que a gente sempre esquece de pedir o like, mas eu tenho certeza que esse conteúdo tá agregando muito valor, então deixa o seu like aqui e se inscreve também no canal e ativa o sininho pra não perder pra ser notificado quando sair vídeo novo. Isso aí. Eu não sou católica também, eu também não lembro muito bem, mas se eu não me engano, pelo menos a maioria dos influenciadores católicos que eu sigo, eles falam que a Igreja Católica, eu não sou católica, então não tenho certeza, é contra até o uso de métodos contraceptivos, se eu não me engano. Então... eles são contra, sim, eles acham que você interferir na possibilidade de ter filho é negativo. Na verdade, eles são contra os métodos científicos, mas sei lá, se a pessoa usa tabelinha e se previne de outras formas, eles não veem problema. O problema é você tomar remédio e tal, coisas que enfraqueçam a fertilidade. Eu já discordo um pouco disso, eu acho que as pessoas têm que se planejar assim, tem que ter bastante filho. Eu acho que a nossa sociedade moderna, ela tá criando pessoas que não querem ter filhos. Por quê? Porque são pessoas egoístas. Isso tem que ser dito, a verdade é essa. As pessoas não querem ter filhos porque filho dá trabalho e elas são egoístas. Ponto final, é isso. Os pais de pet? O cara é muito mais fácil. Nossa, o cachorro me ama. É óbvio que ele te ama, ele não pode dizer o que pensa. Ele não pode dizer o que pensa pra você. É muito mais fácil você ter uma relação satisfatória com um animal do que com um ser humano. O ser humano traz complexidade. E o homem moderno, ele quer conforto, ele não quer complexidade. Ele não quer ter dificuldade, não quer ter problema. Então a gente tá criando uma geração que não tem filhos. Isso gera problemas, inclusive, para nosso sistema previdenciário. Tem pouca mão de obra trabalhando para sustentar o sistema previdenciário. Por quê? Porque as pessoas, não, eu vou pensar no meu próprio umbigo. A próxima geração que se dane. Entendeu? Então eu acho essa mentalidade bem ruim. Eu sou cristão, então minha mentalidade é oposta. Eu acho que a gente tem que ter, sim, óbvio que com responsabilidade, mas tem que ter bastante filho. Filhos são bênção e filhos, eles ajudam a gente a poder construir, inclusive para desenvolver a nossa própria vida. Filho não é fardo. Filho, ele é aquele que vai agregar pra família, que vai ajudar a família a se desenvolver. Apesar de... Minha irmã, ela é bem nova, assim, a gente tá abrindo uma sorveteria, né? Ela trabalha na sorveteria, ajuda pra caramba, vai pra cima.
Ou seja, não é fardo coisa nenhuma, muito pelo contrário. É uma ajuda, é uma força a mais. Uma bênção, entendeu? Então eu acho que é bem ruim essa mentalidade da nossa juventude. E por mais bizarro, assim, pelo menos na minha opinião, que pareça, hoje em dia tem gente apoiando até, pra quem não quer ter filhos, assim, humanos, né, vamos falar, tem até NFT de filhos hoje em dia que você pode criar filhos online. Sério? Não, eu vi um estudo de uma cientista que ela estava provando que é melhor você ter filho online. Eu não vou saber explicar muito bem o nome dela, porque eu até pulei. Coisa mais bizarra, mas eu não duvido. Quanta bosta, gente. Essa é verdade. Hoje em dia tem muita maluquice. Mas ela tava eu vi uma mulher lá que ela acha que ela é cavalo. Ela acha que ela é um cavalo. E daí ela anda trotando. Eu vi isso aí. Mano, cara, pra mim uma pessoa que acha isso, ela é doida. É só isso, entendeu? Tem algum problema sério. Só que até o cara que ele tem problema mental, eles acham que não é um problema. Você vê o Foucault, ele dizia, isso tá escrito nos livros dele, ele dizia que a pessoa que ela tem um problema cognitivo, tá, alguma deficiência, na verdade, ela que tá certa, ela tá rompendo com os padrões de uma sociedade que oprime. Cara, eu não tô zoando. É absurdo. É bizarro. Cara, uma outra coisa absurda que eu vi foi num vídeo seu, aqueles experimentos sociais que você faz, né? E, inclusive, eu comentei lá nele, né? Tem um monte de gente... Nossa, foi mais de 2.000 curtidas o comentário. E aí, você chegava e perguntava assim, tá aqui um baixo-assinado e tal, pra impedir que as pessoas matem os animais. Daí você falou um bicho específico, né? Os ovos de pássaros. Na verdade, não é nem o animal, é o ovo. O ovo de pássaro? Eu falei assim, pô, estão extinguindo aves raras, né? Que eles consomem os ovos. Então, a gente tá fazendo esse abaixo-assinado aqui pra preservar esses animais. E a galera tudo assinando. E aí depois você pegava um outro abaixo-assinado, né? Pra impedir o aborto, né? E a galera, não, esse aqui, não, essa vida aqui não importa. Não. E é realmente absurdo, né? Inclusive, eu até comentei assim, que eu falei assim, eu não confio em quem prefere animais do que os seres humanos, né? Sim. Não consigo confiar, não consigo entender esse tipo de mentalidade. Ah, não, eu prefiro os animais, eu prefiro... Não de você decidir criar um cachorro, algo do tipo. Tô falando de preferir, entendeu? Sim. De preferir mesmo a vida dos animais, entendeu? Eu amo minha cachorrinha, amo meu passarinho, tem uma calopsita também. Cara, assim, é uma alegria ter animais, a gente tem que cuidar bem dos nossos animais. Cara que maltrata animal, pra mim, também não tem coração. Porque, como eu disse, é mais fácil você conviver com um animal do que com o ser humano. Sim. Porque o ser humano não vai falar o que ele pensa, o animal não vai falar o que ele pensa. Mas o cara que consegue agredir um animal, que é mais fácil de conviver, algum problema ele tem, entendeu? Pra maltratar o animal. Só que aí o ponto não é esse. O ponto não é querer proteger os animais. O ponto é colocar o animal em pé de igualdade com o ser humano. Não está. Ou superioridade. Exato. Que é o que acontece. Hoje, se você mata um mico-leão dourado, é prisão inafiançável. Aí um ser humano, se você mata, dependendo do caso, você atropelou uma pessoa, não é inafiançável. Você consegue escapar. Se não for flagrante, você escapa. Então, a vida do animal colocada acima da vida do ser humano. E o problema é o seguinte... A dignidade que os animais, eles não ocupam o mesmo patamar moral que os seres humanos. Por quê? Porque o ser humano, ele consegue, primeiro, entender a si mesmo, ele sabe que ele está nesse mundo, ele consegue se enxergar, ele tem a senciência muito aflorada, muito além dos animais. Tem gente que discute, fala, animais são sencientes. Alguns chegam perto de ser, mas eles não são sencientes igual os seres humanos. O ser humano, ele tem plena consciência de onde ele está, de quem ele é, entendeu? Ele consegue refletir sobre isso. E os seres humanos, ele tem a racionalidade aflorada, ele consegue criar normas. Ele consegue julgar as coisas, julgar o que é certo e o que é errado. Então ele consegue fazer, ele ocupa um patamar moral que os animais não ocupam. Os animais não têm esse nível de moralidade. Tanto é que você vê a mãe golfinho, às vezes, matando o filhote golfinho. Você vê o pai macaco mata o filhote macaco. Não tem moralidade. Não tem esse nível de patamar moral. Por que a gente preserva e protege os animais? Porque nós atribuímos a moralidade humana a esses animais. Então, quem traz dignidade para os animais são os seres humanos. A dignidade que o ser humano tem, a gente transfere e coloca nos animais. Então, quem é superior? Quem é superior é quem está atribuindo a dignidade. E não quem é o receptor dessa dignidade. Olha na natureza. Tem um perfil no Instagram que eu sigo, que é Natural is Metal.
que daí eles colocam, né, algumas cenas, assim, da natureza mesmo, de como é. Porque a pessoa, às vezes, acha que a natureza, os animais, é assim, uma paz, né? Sim. É violência o tempo todo. Os animais são violentos entre si. E daí achar que, nossa, o ser humano é pior. Por que o ser humano é pior? Eles pegam casos isolados. Exato. Né? Tem seres humanos horríveis. E pegam a exceção e colocam como regra. E tem os seres humanos horríveis e tem a Madre Teresa. Cuidava de mendigos, abria a mão de comer a própria comida pra cuidar do mendigo. E aí, como é que você vai dizer que o ser humano é horrível? A grande maioria dos seres humanos são sensacionais. Né? A grande maioria. É a minoria. Assim, vale ressaltar também que assim, eu acho que o ser humano, eu sou cristão, né? Então eu acredito que nasce com o ser humano a natureza do pecado. Então os seres humanos, eles são ruins, eles têm características ruins e eles precisam lutar com essas características. Mas, ao mesmo tempo, os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Para um cristão, isso é basilar. Por isso que é mais bizarro ainda você ver um cristão tendo esse tipo de mentalidade. Então, se eles são a imagem e semelhança de Deus, você pode fazer com que as coisas boas aflorem nesses seres humanos. Você pode limitar as coisas ruins e aflorar as coisas boas. Você pode desenvolver virtudes que os filósofos antigos falavam muito, mas hoje em dia deixou-se de lado. Então, você tem que ter em mente isso. O ser humano não é o ser humano faz muita maldade. Faz, óbvio que faz. Os animais também fazem. A diferença é que a gente tem moralidade e a gente consegue dizer o que é certo e o que é errado e a gente consegue combater o que é errado. Na natureza ninguém se importa se o leão comeu a vaquinha. Tadinha da vaquinha. O leão vai lá e come. Ou se ele matou o filhote do outro leão. Pois é. Aí o ser humano faz as coisas tem a forma mais correta possível de você se alimentar dos animais. Você cria eles, dá uma condição de vida que eles não teriam na natureza. A vaca, se ela tivesse apenas no estado natural, ela teria sido extinta já. Porque é um bicho tão adaptado à vida humana que ele é um bicho que não consegue viver sozinho. E daí você tem que matar ele de uma forma mais indolor possível, que é o que é feito nos grandes frigoríficos. É uma pistola, né? Atinge o cérebro, eu acho. E daí, na hora, o bicho morre, não sente dor nem nada. E você tem como fazer isso de uma forma humana, sem prejudicar e sem fazer o bicho sofrer. Verdade. E deve ser feito assim. Lugares que maltratam os animais devem ser combatidos. Agora, você querer acabar com o consumo de carne... ao invés de lutarem por isso, né? Não. Por uma humanização, lutam pela extinção. As pessoas estão morrendo de fome. Falam o tempo todo nisso, né? E daí você quer proibir a produção de carne? Você acha que vai gerar o quê? Vai gerar mais fome, é óbvio. As pessoas vão passar mais fome. É isso que eles querem. E ao mesmo tempo atacam o agronegócio, porque não tem que ter fertilizante. Caramba, sem fertilizante, meu irmão, a produção cairia em quanto? E a fome? Ia acontecer o que? Ia aumentar também. Será que eles são contra a fome mesmo? Assim como porque não tá aparecendo. Há 200 anos atrás, né? Onde 95% da população mundial vivia na extrema pobreza. Exatamente. A pobreza é o estado natural do homem. O capitalismo, a revolução capitalista que os austríacos gostam de dizer, ele foi uma revolução que mudou esse cenário. Começou a surgir pequenas oásis de prosperidade. Então, você vê que nos gráficos de mortalidade e expectativa de vida e de a saúde em geral das pessoas. Eu não vou lembrar agora quais são os dados, né? Mas assim, a expectativa das pessoas antes da Revolução Industrial, que é a grande revolução capitalista, ela era assim, baixíssima, igual a da África, em alguns lugares mais pobres. Se eu não me engano, era em torno de 30 a 40 anos, alguma coisa. Exato, um negócio assim muito ruim. Depois da Revolução Industrial, a expectativa de vida dispara. Por quê? Porque a condição de vida tá melhorando. E primeiro começou na Inglaterra, né? Os países que se relacionaram comercialmente com a Inglaterra também tiveram uma evolução no padrão de vida. Ou seja, o capitalismo tão atacado pela esquerda foi o que reduziu a fome, foi o que reduziu a mortalidade, foi o que garantiu o conforto para as pessoas. Então, se é contra as pessoas passarem fome, defenda o capitalismo. Países mais capitalistas têm menos pessoas passando fome. O pobre da Suíça tira sarro do pobre do Brasil. É um fato. Minha prima tá morando nos Estados Unidos. Ela é imigrante. É negra. Tipo, existe realmente racismo lá, mais aflorado até do que no Brasil. E ela trabalha lá com serviços que as pessoas não querem fazer geralmente. E mesmo assim, ela nunca ousaria voltar pro Brasil. Porque a condição de vida dela é infinitamente melhor. Ela ganha mais, sei lá, do que muitos executivos. Aqui no Brasil, ela ganha lá fazendo faxina.
Por quê? Porque é um país capitalista. É um país com pouca, inclusive, regulamentação trabalhista. Ai, nós temos que garantir direitos aos trabalhadores. Por que o trabalhador do México não foge para os Estados Unidos, mas o trabalhador dos Estados Unidos não foge para o México? Por que os Estados Unidos tem que fechar a fronteira para não entrar imigrante, mas o México é tranquilo para você entrar? Porque a condição de vida lá é pior. Você tem leis trabalhistas e mais leis trabalhistas e mesmo assim a condição de vida é pior. Nossa, o Brasil aqui a gente tá tendo que fechar a fronteira, gente. Se não, tirando de países piores que nem a Venezuela, ninguém quer vir pra cá, cara. Ninguém quer vir pra cá. Então assim, será que pra garantir melhor condição de trabalho pro trabalhador a solução é mais lei trabalhista? Basta um burocrata lá em Brasília escrever no papel que o trabalhador vai passar a ter uma melhor condição de trabalho? Óbvio que não. Você precisa tirar a pressão que o Estado faz no mercado, reduzir impostos, burocracias, facilitar também o pagamento de impostos e tal, permitir que o mercado flua com maior normalidade, sem interferência estatal, e assim você vai ter mais empresas, mais concorrências, inclusive mais concorrência pela mão de obra. Com mais concorrência pela mão de obra, os salários sobem, a qualidade do emprego sobe. Então, essa é a solução. É isso que funcionou, não tô falando da minha cabeça. Vê os números. Países com menos leis trabalhistas, eles têm melhores condições para os trabalhadores. Fato. Ah, vai ter trabalho escravo. Não vai. Porque você tem concorrência pela mão de obra nesse país. Você tem alternativa para os trabalhadores. Só tem trabalho escravo em país pobre. Que é país onde você não tem essa alternativa. O trabalhador não tem alternativa por quê? Porque o Estado dificulta. A lei das empregadas domésticas. Criando vínculo empregatício das empregadas domésticas. A quantidade de empregadas domésticas com vínculo empregatício caiu. Por quê? Porque ficou difícil para contratar. Você jogou as empregadas mais ainda para informalidade. Agora o cara contrata uma faxina ou outra e não cria mais o vínculo empregatício, porque não compensa. Sim. Você está prejudicando as empregadas com o discurso de que vai melhorar a vida delas. Não funciona assim. Não só porque não compensa, né? Mas sim porque a pessoa não pode pagar. O brasileiro em si, a grande maioria, não é rico. Ele ganha ali seus 3, 4, 5 mil reais, né? Quem ganha muito dinheiro mesmo são funcionários públicos de alto escalão, né? Então, você dificultando isso, a pessoa que seria obrigada a pagar um salário fixo ali pra empregada, né? Ela mesmo faz a faxina, já que ela precisaria da pessoa só uma vez por semana, uma vez a cada 10, 15 dias. Ela acaba deixando isso porque ela não tem como bancar. Exatamente. E daí eu te pergunto, a pessoa que fazia faxina, ela preferia continuar ganhando menos do que um salário mínimo pra fazer uma ou outra faxina lá na casa? Ou ela prefere com a legislação agora que ela não tem emprego? Que ela não consegue tirar o sustento? Então assim, nossa, o mundo das ideias. Eu queria que todo mundo ganhasse 10 mil reais. É óbvio que eu queria. O mundo seria melhor. Por que eu não ia querer isso? Mas se fosse fácil assim, alguém já tinha feito. Verdade. Não é fácil assim. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, é que assim, que a estrada pro inferno é pavimentada de boas intenções. Então de nada adianta ter boas intenções se na prática não funciona. Exatamente. Né? E muitas dessas ideias assim, que essa galera traz, que a gente fala da militância traz, não tem funcionalidade, não funcionam na prática, né? E acabam prejudicando principalmente as pessoas que eles querem tentar ajudar, como por exemplo, trazer um vínculo empregatício para Uber, para entregador de iFood, né? Só vai prejudicar a categoria que tá andando muito bem. Pelo menos muitas das pessoas que eu conheço, eu tenho um monte de conhecidos que trabalham com isso, com Uber, com iFood, eles gostam e tiram muito mais do que eles ganhavam, por exemplo, em empregos que ganhavam salário mínimo, 2 salários mínimos. Tem motoristas de aplicativo que defendem a gente quando a gente defende não criar esse tipo de regulamentação, porque eles sabem. Antes de você ter, por exemplo, o iFood, o cara ele ficava ali trabalhando para uma pizzaria, por exemplo. Ganhava, sei lá, um salário mínimo lá, R$1.000, sei lá. Depois que você criou o iFood, ele faz entrega para vários estabelecimentos. Ele acaba tirando às vezes R$3.000 no mês, 3 mil e pouco. Melhorou ou não melhorou? Lógico que melhorou. Agora, nossa, eu acho que 3 mil ainda é pouco. Caramba, eu também acho, mas você quer fazer o quê? Você prefere 3 mil ou nada? Você vai criar lei e não vai funcionar. Não vai funcionar, o cara vai ficar desempregado. O Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, ele dizia que esses são os teóricos de gabinete. É o cara que tá lá sentado no seu gabinete,
que tá totalmente desconectado da realidade, que mal estudou o tema, e ele fala, bom, eu acho que o mundo deve ser assim. Aí ele coloca num papel, escreve lá no papel como ele acha que o mundo deve ser, e pronto, ele promulga essa lei e ele acha que o mundo vai ser do jeito que ele escreveu. E não vai. Assim. E se o mundo não acontece do jeito que ele quer, o Estado tenta impor de outra forma. Em última instância, vai ter o Estado metendo a arma na cabeça das pessoas, igual aconteceu na União Soviética, porque eles achavam que os grandes proprietários estavam explorando as pessoas. É assim que termina. Não tem outra alternativa. Você não tem como obrigar todas as pessoas a contratarem as empregadas domésticas por um salário mínimo como a lei estipula. Você não tem como obrigar. A pessoa contrata se ela quiser. Você vai fazer o quê? Você vai forçar a pessoa? Ela não vai contratar. Ela não vai contratar. Não, às vezes, financeiramente, não cabe pra ela. Nem todo mundo que contrata alguém é rico. Não é? Cara, mudando um pouco de assunto, né? Teve você até comentou sobre no seu Instagram, né? O BBB, né? Fred Nicásio, ele falou lá no programa que ele queria a casa só de preto. Só preto na casa. E, inclusive, um pódio só de preto, como se fosse uma reparação histórica, né? Qual a sua opinião sobre isso? Pode comentar sobre? Sim. Bom, ele disse que queria só pretos no programa, e pra fazer a discussão ficar bem simples, se fosse ao contrário, uma pessoa branca dizendo a mesma coisa, que queria só brancos no programa, eu tenho certeza, seria expulsa do programa, responderia na justiça por crime de racismo, e se ela não fosse linchada quando estivesse saindo do programa. Concordo, racistas têm que ser tratados assim mesmo. Agora, o negro diz a mesma coisa ao contrário e não tem problema? Ah, mas o racismo contra os negros tem questões históricas e tal. Concordo, tem mesmo questões históricas. É óbvio que tem muito mais racismo contra negros do que contra brancos. A gente não vê um problema sistêmico de racismo contra pessoas brancas. Verdade, não vê mesmo. E a gente tem que combater o racismo contra os negros. Agora, isso não quer dizer que o inverso seja positivo. O inverso continua sendo negativo. Racismo é discriminar as pessoas por condições étnicas, pela cor da pele. Então, se você está discriminando uma pessoa pela cor da pele, é racismo. Não importa se está discriminando porque ela é branca, porque ela é parda ou porque ela é negra. É racismo do mesmo jeito. E a gente tem que dizer que é racismo e tem que combater esse tipo de discurso do mesmo jeito. Senão a gente dá legitimidade para você criar uma espécie de nazismo agora contra, sei lá, brancos. E você pode dizer, você está exagerando. Nos Estados Unidos, quando tinha o Malcolm X tinha uma ideia de superioridade, assim mesmo, da raça negra. De querer, dividir mesmo. Tanto, até concordava com os ideais nazistas. Por quê? Porque era radical. Acreditava em segregação. E esse tipo de discurso a gente não pode aceitar. As pessoas que se propõem a combater o racismo, eu tô do lado delas. A gente tem que combater o racismo mesmo. Agora, pessoas que começam a enxergar que existe certa superioridade apenas pelo seu tom de pele, pela quantidade de melanina que você carrega, contra essas pessoas eu tô contra. E com elas eu não ando, entendeu? Dividir as pessoas é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade. Todos somos iguais, todos temos a mesma dignidade. Entendeu? E essa deveria ser a luta, né? Essa deve ser a luta. Tem uma notícia que eu vi esses dias, eu não lembro muito bem, eu também não sei se é fake news, porque hoje em dia na internet tem muita fake news. Mas era alguma pessoa que defende a igualdade racial, que tá apoiando e tá com um projeto pra fazer hospitais só pra pretos. Alguma coisa assim, do tipo... E, tipo, ela defende a igualdade racial. Eu ouvi alguma coisa assim também. Defende a igualdade racial. E tá fazendo um hospital só para os... E o branco pobre? Então. E o nordestino que vem pra cá, sem estrutura, sem educação... Passa fome. E como é que ele fica nessa história? Cara, inclusive... Às vezes tem muita... assim, falar, desculpa. Sei lá, 30% da população negra do país não é pobre. Tem condição, classe média alta, tem pessoas ricas também. Esses 30% tem direito à cota. E daí o cara, que é branco, passa fome, às vezes é abusado dentro de casa, ele não tem direito à cota. Isso é justo aonde? É óbvio que não é justo. É óbvio que o critério da cor da pele é um critério em si racista, porque você está segregando as pessoas pela cor da pele. E é óbvio que não é a melhor forma de resolver o problema. Eu nunca vou... se o problema é a divisão, se o problema é você segregar por condições étnicas e pela cor da pele, a solução é você segregar mais ainda? É óbvio, é lógico que não. A solução é unir
A solução é parar de enxergar as pessoas como diferentes simplesmente pela cor da pele. Mas o discurso deles vai sempre ao contrário, e você quer que eu acredite que as propostas do movimento negro são as propostas que vão acabar com o racismo? Não acabou até hoje, por quê? Acho que só causa mais. Só causa mais. Você acha que essa frase do Fred, ela ajuda no combate ao racismo? O racista, ele ganha um pretexto pra ficar com ainda mais raiva. É isso que acontece. Ele ganha um pretexto pra continuar sendo ainda pior do que ele já é. Então você quer combater o racismo? O discurso é outro, irmão. O discurso é o mesmo do Martin Luther King. Eu quero o branco e o negro juntos. Eu quero o meu filho brincando com a filha de um cara branco, entendeu? Era esse o discurso dele, esse era o sonho do Luther King. Mas o sonho do movimento negro é, eu quero apenas um programa só com negros. O sonho do movimento negro é, eu quero um hospital só com negros, como você disse. Caraca, é o oposto do que o Martin Luther King, que eles tanto estampam nas camisetas, falava. Então, eu até mesmo como cristão, não posso acreditar nesse tipo de discurso de divisão. O espírito faccioso é um pecado. Esse tipo de divisão é ridícula. Muito cristão compra essa narrativa, compra essa ideia, e na prática é ódio contra branco. É ódio contra branco. Ah, beleza, lá no passado, os antepassados deles escravizaram, então eu odeio eles. Que culpa o branco de hoje tem por terem escravizado no passado? Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Não é ele que é o responsável pelos crimes do passado, não é. Ah, a gente tem um problema social que vem disso. Temos, e a gente tem que resolver. Atacando o problema por meio de cotas sociais que vão abranger as camadas mais pobres. E se os negros estão concentrados majoritariamente nas camadas mais pobres, eles vão ser atendidos pelas cotas sociais. Investir em educação básica, o que adianta você ter uma cota na universidade, sendo que o ensino básico é uma porcaria, e daí às vezes quem acaba entrando na cota é quem teve uma condição melhor de estudar. Não adianta nada. Se você desse... Geralmente é isso que acontece. É o que acontece. O que mais tem em universidade federal é rico. É rico. E quem paga a faculdade pro rico é o pobre. Porque quem paga mais imposto proporcionalmente é o pobre. Porque o pobre compromete a maior parte da renda do consumo. O imposto no Brasil tá majoritariamente no consumo. Então quem tá pagando quem tá pagando mais imposto, mais pobre. Essa questão de cota racial, né? Eu sempre fui contra porque eu saí da extrema pobreza, né? E minha mãe e minha irmã tinham R$250 para passar o mês, né? Então, e eu não era ajudado mesmo eu sou pardo, quase bem escurinho, né? Mas eu não era ajudado por essas cotas, né? E eu acho, como você falou, o mais justo seria uma cota social, não racial. Exato. Né? Até porque a ideia seria de reparação histórica. Quem mais precisa de reparação histórica é o pobre, né? Digamos assim, né? Quando você vê os casos práticos, o problema fica evidente. A galera fala, você não pode ficar usando casos pra poder descrever, sei lá, o problema das transexuais nas competições. Mas é nesses casos que o problema se torna evidente. E no caso do racismo presente nas cotas raciais, a gente consegue perceber eles quando você descobre que pra pessoa poder ter acesso à cota racial, ela tem que passar por um tribunal que vai julgar a cor da pele dela. Isso é o quê? Julgar a cor da pele. Outro lugar onde teve isso, vamos pensar um pouco aqui, é muito difícil, né? Alemanha nazista. Você tinha tribunal racial. E agora, nas universidades públicas, no funcionalismo público, você tem esse mesmo tribunal julgando. Aí existem casos bizarros da mulher que alisou o cabelo um dia antes de fazer o teste lá pra ver se ela é negra ou não é negra. Olha que coisa absurda. E daí ela não passou na cota. Você tem casos de irmãos gêmeos que um passou e o outro não passou. Isso. Eu vi bizarro. Isso aí. É bizarro. Tem um critério muito mais simples pra você fazer esse tipo de inclusão, que é o critério de renda, e você não usa por quê? Porque a ideologia do movimento negro em geral, ela é uma ideologia de divisão, segregacionista. Não quer... É o combate pelo ódio. Você tinha duas correntes lá nos Estados Unidos que lutavam contra o racismo. A do Luther King, que era mais moderada, e a do Malcolm X, que era mais violenta. E eles discordavam no método de ação. O Malcolm X falava que você tinha que ir pra porrada mesmo. E, infelizmente, o que se propagou mais no movimento negro ao redor do mundo e no Brasil também é essa ala que é belicosa, que é segregacionista, que quer a divisão. E contra isso, meu irmão, eu vou sempre me colocar. Pode xingar do que for. Pode falar, você não tá no seu lugar de fala, eu não tô nem aí. Eu vou falar o que eu penso, entendeu?
Pra mim não faz muito sentido, assim, você ser... me fugiu a palavra agora. Mas você é ministro da igualdade racial e faz um hospital só pra negros. Você faz não nesse caso, mas faz uma escola só pra negros. Você faz um lugar onde só pode trabalhar negros. Onde tá a igualdade racial? Sendo que a luta do movimento negro nos Estados Unidos era contra esse tipo de segregação, que tinha escola só pra brancos. O negro não podia ocupar o mesmo lugar dentro do ônibus que o branco. Verdade. Então daí você quer fazer o contrário? Que coisa mais surreal. Não sei se é nesse caso aqui, mas eu dei uma pesquisada. Eu acho que o nome dela é Aniele. E aí eu vi uma partezinha que ela fala assim: agora a gente vai começar a avançar na saúde da população negra. Aniele Franco? Aniele... A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Acho que é a mulher da Marielle, eu acho. Então, algo assim, não tenho certeza se foi ela que falou isso, mas eu vi essa parte. Então, ela vai lutar pela igualdade racial, pela saúde dos negros. Isso mesmo que o Lucas falou, né? Você acaba isso é surreal, fazendo o que fizeram com os negros lá atrás. Não podiam entrar em lugares, não podiam ficar na mesma área que brancos, usar o mesmo banheiro, coisas absurdas assim, né? Agora, uma pergunta, mudando um pouco de assunto, qual que é a sua opinião sobre o MBL e o tal voto nulo nas eleições? Eu acho que quem votou nulo, e é óbvio que a pessoa tem direito de fazer o que quiser com o voto dela, mas votar nulo foi beneficiar o Lula. O nulo não governa, quem governa é o presidente da República. Se você pegasse os votos nulos e colocasse parte deles, não precisa ser tudo não, no Bolsonaro, o Bolsonaro teria ganhado. Então, se você abrir mão de votar no Bolsonaro, você favoreceu o Lula. Fato, ponto final. Não tem discussão sobre isso, é um fato. Foram quase 4 milhões, milhões de votos. Né? Milhões. Então, eu acho que o MBL não ter apoiado o Bolsonaro foi, primeiro, uma atitude mesquinha, egoísta. E, segundo, eu tenho certeza, e eu já ouvi de pessoas próximas que eu sei que têm conhecimento, que pessoas lá dentro comemoraram a vitória do Lula. Tem gente lá dentro que queria que o Lula ganhasse. Por quê? O MBL vive de fazer oposição. E fazer oposição ao governo de direita é muito mais difícil do que fazer um governo de esquerda, porque eles são um movimento que surgiram na direita. Hoje em dia já estão mais pro centro, né? Mas eles surgiram na direita, então era muito mais difícil. Agora, com o Lula no poder, eles querem recuperar o protagonismo. Então, o que eles fazem? Eles começam a exagerar em pautas conservadoras, que nunca foram comuns deles. Eles nunca entraram tanto nessas pautas, mas agora falam o tempo todo delas. Porque dessa forma eles acham que o eleitor vai esquecer. E tem gente que esquece mesmo, de que eles abandonaram o Brasil quando o Brasil mais precisou. Mas o eleitor mais consciente não esquece não, e a gente tem que lembrar isso. Então, se vocês querem de novo ter o respeito da direita, vocês precisam primeiro pedir perdão pros eleitores, pedir perdão ao povo brasileiro, porque vocês abandonaram o Brasil quando ele precisou. Por interesses pessoais, interesses de um projeto de poder do seu movimento, que é minúsculo, vocês fizeram com que o Brasil estivesse condenado a 4 anos de governo Lula. Ah, me desculpe, Bolsonaro pode ter tido diversos defeitos, mas dizer que ele é pior que o Lula é ridículo. É ridículo, é só olhar as propostas e o que o Lula tem feito. É ridículo dizer que ele é pior que o Lula. Ou dizer que ele é igual ao Lula. É ridículo. É óbvio que o Lula é pior, ele é um ex-presidiário. Condenado por corrupção. Foi absolvido por negociata. Absolvido não, foi descondenado. Foi descondenado por negociata. E tá lá no poder. Aí você me diz que os dois são iguais? Não dá, cara. Um candidato à presidência dizia: eu estou disposto a privatizar. O outro candidato diz que tem que reestatizar. Aí você me diz, qual que é pior? Um diz: a gente tem que ter responsabilidade fiscal. O outro diz: as pessoas não comem PIB, a gente tem que ter responsabilidade social. Quem que tá melhor? Tem o melhor e tem o pior, não tem escolha. Sempre vai ter um melhor e sempre vai ter um pior. Sempre tem o menos pior, velho. Então, assim, isso é verdade. Você precisa fazer escolhas. E eu acho que, assim, é uma falsa comparação. E eu já, durante um tempo, eu errei nisso também, de colocar os dois em pé de igualdade. O Lula não tá no mesmo patamar que o Bolsonaro. O Lula é muito pior, mas muito pior. É moralmente pior, as intenções são piores e a prática pior ainda. O Lula é amigo de ditaduras de esquerda
E amigo próximo, não é amigo de eu vejo uma vez a cada 2 anos. Não, amigos próximos. Traz até pro Brasil. Financiou obras em ditaduras. Obras públicas. A gente não tem metrô em Minas Gerais, mas tem metrô em Montevidéu. Com qual dinheiro? Com o dinheiro da população brasileira. Olha que legal. O mineiro pagando metrô em outro país. É esse cara que você quer colocar no mesmo patamar que o Bolsonaro? Não faz sentido nenhum. Mas eles sabem que não. Esse é o ponto. O MBL sabe que o Bolsonaro é melhor que o Lula. O MBL sabe. Só que, pra eles, era mais conveniente fazer campanha por voto nulo e torcer pro Lula ganhar, porque é mais fácil fazer oposição ao governo Lula. E eles só sabem viver na oposição. Só sabem viver na oposição. Eles sempre têm que ser oposição ao governo federal, porque o plano da cabeça deles é serem um dia o governo federal. E se eles chancelarem e disserem que algum governo tem virtudes, que algum governo é bom, eles estão dizendo que as pessoas não precisam deles. Então, como eles pensam só neles, eles ficam fazendo oposição e preferem o Lula lá, porque eles podem continuar existindo, podem continuar mantendo a base engajada. É muito mais difícil você ser governo. Você tem que defender um governo, é muito mais difícil. E eu não tô nem dizendo que eles tinham que ser governo, mas agora, no segundo turno, pô, no primeiro... É isso que eu ia falar, no primeiro ok, você votar nulo, mas no segundo, cara... Não, e não precisava... Tem que escolher o menos pior. Por que no primeiro... Se eles são liberais de verdade, por que no primeiro turno eles não apoiaram o candidato liberal, que era o Felipe Dávila? Por que eles não apoiaram? É porque eles pensam só no próprio umbigo. Se fosse liberal, tinha apoiado. Não, eles não deixaram de apoiar o Bolsonaro no segundo turno por convicção. É por interesse. Porque se fosse por convicção, tinham apoiado o candidato liberal no primeiro turno, que era o Felipe Dávila. E nem isso fizeram. E mentem. Mentem de cara lavada, hipócritas. Mentirosos. Assumam que vocês estão pensando no interesse do seu projeto político. E não mintam para a população. Não tentem enganar as pessoas dizendo a gente não votou por princípios. Mentira! Por qual princípio? Pregar voto nulo? Colocou o Lula no poder. E aí que tá. O MBL se une com a esquerda pra tentar derrubar o Bolsonaro. Tem foto do Kim do lado da Glaze Hoffmann. E daí não é capaz de se unir com o Bolsonaro pra derrotar o Lula. É óbvio, é uma consequência lógica. Existe uma preferência. Eles preferiram o ex-presidiário. Eles preferiram o cara que é amigo do Maduro. E agora querem agradar a direita, querem atrair a direita novamente, sem nem mesmo um pedido de desculpa, que é o mínimo que se espera? Eu não caio no papo deles. Espero que os meus seguidores também não caiam, porque eu vou fazer de tudo pra eles não caírem. Cara, o meu pensamento sobre isso, inclusive antes, né, das eleições, eles vinham falando com essa ideia e tal, e eu sempre falava, né, que essa questão do voto nulo é você se abster da responsabilidade, né? Exato. De certa forma, você agir com covardia. Não quero ter responsabilidade, porque se você apoia, foi o que aconteceu com eles no 2018, né? Apoiaram o Bolsonaro para ser eleito, ele foi eleito, e aí quando veio alguns erros do Bolsonaro, a galera atacando, e aí eles teve que assumir a responsabilidade por ter apoiado, né? Então, votar nulo é você se abster da responsabilidade, e a vida adulta exige que você tome decisões e tenha responsabilidade, né? Por isso eu achei péssimo essa eu respeito mais o esquerdista. Eu achei péssimo essa questão de, voto nulo. Na verdade, você não quis ser adulto e assumir a responsabilidade. Eu respeito mais o esquerdista do que eles ultimamente. Porque o esquerdista pelo menos tomou posição. Não fica fazendo meio termo. Você viu, o pessoal não concorda com tudo que o PT faz. Mas você viu o pessoal pregando voto nulo? Tava unido. Porque sabe que tem que tomar posição, e isso faz parte da política. E daí o movimento que diz que é de direita prega voto nulo? E quando foi pra tentar derrubar o governo de direita, se uniu com a Glaze Hoffmann? Me poupa, eu não caio no papinho deles não, cara. Agora falando... E eu vim de lá, eu sei como funciona a mentalidade deles. Falando um pouco sobre princípios e tudo mais, eu tenho pessoas conhecidas e tudo mais, e pessoas que eu vi na internet falando que não votavam no Bolsonaro e preferiam Lula por princípios. E aí eu pergunto se a pessoa leu pelo menos a proposta do governo Lula. Uhum. E lá tá o princípio que a pessoa segue. Então, lá tá que o Lula era a favor, não sei se tava ainda, mas apoiava o aborto, ele apoiava tirar a arma, que é a defesa da população, o meio da população se defender de bandidos,
tirar a arma da população e soltar alguns presos, porque acho que tava tendo lotação. Eu não superlotação, por isso. Tava tendo lotação, então ia soltar os bandidos, tirar a arma da população a favor do aborto. Eu me pergunto qual o princípio que a pessoa não votou no Bolsonaro porque prefere votar no Lula por princípios. Então, eu fico... Muita hipocrisia. O discurso do Bolsonaro, ele parece mais agressivo na forma. Mas na prática, quem é mais agressivo? Na prática, quem que realmente prejudica? Na prática, é óbvio que é a esquerda. Você tirar a arma das pessoas... Eu não tô... Primeiro, assim, é meio utópico. Você fala, pô, eu vou ter um estatuto do desarmamento, logo, você vai reduzir a quantidade de homicídios por arma de fogo. Será? Será que o criminoso, ele vai lá, pô, agora tem um estatuto. O cara tá lá no Morro do Rio de Janeiro com uma AK-47, nossa, eu vou ter que dar minha AK-47, porque escreveram uma lei. Quem que vai dar arma? Quem vai dar arma é o cara que cumpre a lei. Não, e o pior, não basta os bandidos que já estão soltos, você vai tirar bandidos da prisão também. Exato. Porque é o que eu vi, eu não tenho certeza, porque eu nem li o estatuto do PT. No Brasil, se você mata uma pessoa, você tem 1 em 5 chances de ser preso. Ou seja, a chance de você não ser preso é muito maior. Ou seja, compensa matar. No Brasil, compensa roubar. Porque você é punido da mesma forma se você rouba pouco ou rouba muito. Então rouba muito, porque você vai ser punido do mesmo jeito. No Brasil, o crime compensa. E quando eu falo isso, é baseado na legislação. A legislação privilegia os criminosos. Então, se você não tem homicídios esclarecidos, se você esclarece 20% só dos homicídios e condena 20% só dos caras que assassinaram, quantos assassinos não estão soltos nas ruas? E daí as pessoas que poderiam ter uma forma de defesa, que é o porte de armas, elas não podem porque o Estado nega. Só que o Lula anda com segurança armada. O Marcelo Freixo, bonitão, anda de segurança armada. A Sâmia Bonfim anda com segurança armada. Abre mão da segurança armada. Anda igual a população, então, desarmada. Taca livro. Acende luz. Coloca poste na rua. Não, desculpa, mas... É bizarro. Mas tem coisa assim. Não. Menos armas e mais livros. Cada coisa serve a um propósito totalmente diferente. Não, aí o bandido chega com a arma na sua cabeça, na sua casa, pra matar a sua família, você oferece um livro pra ele. E é uma estupidez, porque parece que você dá maior educação, você vai evitar que as pessoas sejam más. Isso é uma utopia. Vai ver a formação, por exemplo, do Osama Bin Laden. O cara era engenheiro, se eu não me engano, com uma ótima formação. Por isso ele deixou de ser mal? Não deixou de ser mal. A educação, o meio acadêmico não faz com que as pessoas deixem de ser más. Isso é utopia, isso é bizarro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Valores, uma família estruturada contribui muito mais pra isso do que você achar que vai dar mais educação, as pessoas vão ficar boazinhas. Verdade. Uma família estruturada contribui muito mais pra isso. Mas o que eles fazem? Querem desestruturar a família. A família tradicional, que sempre funcionou, tá aí porque funciona, sobreviveu à experiência do tempo, eles querem destruir. E daí você me diz, eles não querem destruir? As autoras feministas pregam a destruição do modelo tradicional de família. Eles não querem o modelo tradicional de família. Eles querem construir outros modelos. Por quê? Porque se você tem uma família do jeito que é hoje, é uma esfera onde o Estado não consegue chegar. E eles querem o Estado totalitário. O Estado que controle todas as esferas da sociedade. Então, se você tem uma família estruturada, o pai vai mandar mais que o Estado. Não, eles não querem isso. O Estado tem que mandar mais que o pai. Aí você vê, lei da palmada, que a gente realmente tem que combater o exagero, o abuso, a violência contra as crianças dentro de casa. Agora, hoje em dia, o pai não pode dar, sei lá, qualquer bronca no filho que ele é responsabilizado. Não pode dar uma bronca no filho. Se o filho chorar, se sentiu mal, liga pro conselho tutelar, o pai é capaz de ser preso. Porque você tá minando a autoridade dos pais. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Quem vai ter autoridade? Não existe vácuo de poder. É o Estado, é na escola, o professor. Professor esquerdista que vai ensinar pra ele que não é sexo masculino e feminino. Ele é o que ele quer ser. Se quiser ser um gatinho, ele pode ser um gatinho. Se quiser ser um cavalo, ele é um cavalo. Se quiser ser um cavalo, ele sai trotando igual a menina do vídeo e tá de boa. Então, assim, eles tentam fazer isso. Eles tentam minar a estrutura da família. Se você ler Karl Marx, que é basicamente o pai de quase todas as ideologias de esquerda, ele pregava a destruição da família. A família era inimiga da revolução.
Tá escrito. Pega lá. Não precisa ler o Capital, não. Pega lá o Manifesto Comunista, que é fininho. Lê lá. Aliás, eu recomendo. Você quer entender por que eu sou contra o comunismo? Lê o Manifesto Comunista. Bom, é ridículo. É ridículo. Verdade. Lucas, a gente já tá estourando no tempo. Mas, cara, agradeço muito você ter topado vir aqui na entrevista. Acompanho o seu trabalho, gosto muito, né? Digamos assim, sou um grande fã do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, você e o Fernando. E quero que você deixe um recado final aí pra galera. Bom, fazer o seu merchan. Beleza. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço vocês também que estão assistindo e ouvindo, né, minhas ideias. Não é fácil as pessoas acreditarem em você ao ponto de querer te ouvir falando. Então, eu agradeço muito por vocês me considerarem a esse ponto. E dizer pra vocês que a gente tem um desafio muito difícil pela frente. Temos um governo de esquerda aí que a gente precisa derrubar de todas as formas. E a gente precisa fazer com que as nossas ideias, que são as ideias verdadeiras, as ideias corretas, que elas avancem pelo bem da sociedade. Não pensando de forma egoísta nos nossos próprios interesses, mas pensando no bem da sociedade como um todo. E para isso eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. Então, se vocês puderem me seguir nas redes sociais, se estudarem também, se qualificarem e se unirem a mim nessa luta, eu agradeço muito, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum, mas com vocês a gente pode chegar muito longe. Show de bola. Com certeza. As redes sociais estarão na descrição desse vídeo, então, pra quem ficou na dúvida, é só copiar e colar. É só Instagram? Tem YouTube Tem também, YouTube né? também. Em todas as redes. Todas Lucas as redes? Pavanato, do mesmo jeito. Kawaii. Pavanato. Só não tenho ainda na novo... Tá concorrendo com o YouTube lá, Rumble, eu acho. Ah, sim. É a que tá o Monark. Do Monark. Ah, tá. Eu só não tenho lá ainda, mas tenho no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Então vai lá e segue em todas as redes sociais e deixa seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo foi de valor e agregou muito na sua vida, na vida da sua família. E vamos Vamos voar. Vamos tirar.